Fala pessoal, tudo bem? No último vídeo, aqui pro Disparada, eu comentei um pouco sobre as acusações do populismo endereçadas ao Lula e ao Bolsonaro. Eu falei também que esse termo é muito banalizado e que existiam dois sentidos para ele, um de senso comum e um mais teórico. Esse sentido de senso comum muitas vezes confunde o populismo com a mera liderança popular e mistura as coisas. O segundo sentido é mais teórico, mais acadêmico e envolve uma reflexão mais profunda. Esse segundo sentido entende o populismo como uma estratégia de mobilização, de comunicação política que se conecta com os anseios populares e que busca representar uma parcela da população que historicamente se encontra excluída do processo. Por conta dessa diferenciação, eu coloquei o Lula e o Bolsonaro na prateleira das lideranças populares e não das lideranças populistas. Embora eu tenha reconhecido que o Bolsonaro chega a ser até um pouco mais populista do que o Lula em alguns fatores. Por conta disso, eu comentei também que a direita brasileira também se utiliza de um discurso populista ou supostamente populista, ou um proto-populismo, mesmo que torto, e eu deixei para comentar no vídeo de hoje. Embora tente se vender com uma imagem de técnica e neutra de ideologias, a direita também adora um populismo para chamar de seu. O vídeo dessa semana é sobre isso. Antes de eu entrar direto no tema do nosso vídeo de hoje, é bom ampliar um pouquinho o que eu disse no vídeo passado, até para dar um contexto maior ao que foi dito. Quando eu mencionei a formação de lideranças populistas, eu associei isso a uma demanda social por mais representação e por mais inclusão de uma massa de excluídos. Lideranças populistas geralmente adotam um tom de representação dessa massa de excluídos e as incorporam em seu programa de ação política. O caso clássico aqui do Brasil é o do Getúlio Vargas, que tinha uma conexão com o povo como nenhum outro líder brasileiro. As pessoas choraram a morte dele porque estabeleceram uma conexão emocional com ele, porque se viam representadas naquele Brasil que ele queria construir. Eu cheguei a mencionar que essa dinâmica da massa excluída e desse processo de representação é comum em países subdesenvolvidos, mas é bom destacar que isso não é dizer que são exclusivos desses países. Existem lideranças populistas em países desenvolvidos e ricos e que adotam uma linguagem de representação que faz essa dinâmica dos excluídos contra o sistema e tudo mais. E aí a gente tem o casamento de uma visão antissistema com a visão populista. Nos Estados Unidos tem o caso do Huey Long, que talvez vocês não conheçam, Ele foi o ex-governador da Louisiana, um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, que tinha propostas radicais para o enfrentamento da pobreza e da desigualdade, e que conseguia arrastar multidões com seus discursos. Ele se elegeu governador com uma votação absurda, depois ele se elegeu senador e foi assassinado antes de tentar uma indicação do Partido Democrata para a corrida presidencial. A questão que eu apontei é que as economias desenvolvidas elas tinham uma base mais sólida para construir esse estado de bem-estar social, o que fazia com que lideranças populistas dos países pobres tivessem que mobilizar a sociedade também em torno de projetos de desenvolvimento para alcançar esse patamar de riqueza considerável. E é justamente aqui que entra um ponto importante nesse debate, que se conecta com o que eu quero falar diretamente aqui. O Brasil é um país subdesenvolvido, com problemas sociais graves até hoje. Certas agendas que foram resolvidas no século XIX em outros países ainda persistem no Brasil. Muito disso é fruto de uma sociedade que tem um enorme potencial e que não é realizado porque existe um grupo de pessoas bem poderosas que lucram com a manutenção do subdesenvolvimento no Brasil. Existe um processo de descontentamento generalizado já tem um bom tempo. O Brasil é um país que cansa o seu cidadão. Um país em que o trabalho não é valorizado, os serviços públicos são uma porcaria, o transporte nas grandes cidades é uma tragédia e a violência é uma realidade constante. O cidadão que dedica boa parte do seu dia trabalhando tem que viver trancado em casa com medo de ser roubado ou de perder a vida por conta da violência nas grandes cidades. E isso é muito bem explorado pelo discurso desse populismo, desse proto-populismo da direita brasileira. Inclusive, a segurança é uma das áreas em que essa direita mais cresce e tem o terreno mais fértil para fazer um discurso que se assemelha a esse populismo que eu comentei aqui. A violência, ela é um fato real nas grandes cidades e a população vive com medo. Enquanto isso, a esquerda brasileira age como adolescentes de um grêmio estudantil, com todo respeito aos adolescentes, quando vai fazer um discurso em relação à segurança pública, por exemplo. Enquanto a direita fala em armar a população e oferece alternativas práticas para a questão de segurança, a esquerda oferece um discurso raso e vazio que geralmente está mais preocupado em demonizar o trabalhador da segurança do que estudar e lidar com o problema da violência para bater de frente com o discurso da direita. Quem já foi em manifestação de esquerda já ouviu o famoso grito de guerra: não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia
militar. É contra esse discurso aí que a direita brasileira tem que lidar. É moleza, né? Enquanto a esquerda pede o fim da polícia militar, a direita nada de braçada no medo e na insegurança da população. Agora, existe uma questão mais profunda aí que a gente precisa debater. Para começar a entender a complexidade dessa questão, a gente precisa de novo voltar nesse ponto de que o Brasil é um país com desigualdades acentuadas. Essa realidade, ela cria uma massa de pessoas massacradas, desprovidas de oportunidades iguais e excluídas da sociedade. É um país onde a riqueza, infelizmente, está na mão de poucas pessoas, deixando muita gente em uma situação complicada. Isso produz marca na sociedade brasileira. Essa população marginalizada, excluída de boa parte das oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, naturalmente se revolta contra essa situação. O subdesenvolvimento do país, perpetuado por uma política econômica que favorece a manutenção dessa desigualdade, provoca um descontentamento geral e uma demanda por mudança. E aí, no centro desse descontentamento estão as questões econômicas cruciais para a política brasileira. E isso leva a gente ao ponto central do nosso debate, que é um fenômeno desse protopopulismo, desse populismo oculto que se esconde atrás do discurso de certas figuras, especialmente no bolsonarismo, mas que no fundo não se compromete com mudança estrutural real alguma. Essas mudanças são justamente as que poderiam enfrentar o subdesenvolvimento e a desigualdade no país. Quando a gente aborda movimentos como o bolsonarismo ou outras facções da direita radical, a gente percebe que eles frequentemente adotam um discurso que polariza a sociedade. E eles conseguem mobilizar a população por meio desse discurso entre o nós e eles, entre uma elite e uma massa excluída. Só que tem um ponto-chave aqui, que é um pulo do gato nesse discurso, que é o seguinte: a elite retratada não é uma elite econômica, como a antiga esquerda falava, aquela esquerda que ainda estava preocupada com o trabalhador e que, por exemplo, hoje parece não existir mais, né? A elite apontada pelo discurso populista da direita é uma elite política que está completamente dissociada da parcela mais rica da população. A gente percebe que tem uma alteração na interpretação do que significa ser de elite, e é curioso notar como que a direita domina essa estratégia de manipulação do discurso. E aí a gente pode olhar para o exemplo bem representativo desse populismo da direita, o jeito como eles falam sobre a corrupção. De acordo com eles, o problema está todo no Estado, nas estruturas de governo, nos políticos, nos servidores públicos. E nesse discurso, a figura do corrupto é sempre mencionada. Mas sabe quem que nunca é mencionado? O corruptor. Porque se existe um político se aproveitando do Estado de um lado para tirar vantagens, também tem alguém no setor privado se beneficiando disso. Só que esse último, o corruptor, ele é convenientemente esquecido nessa narrativa. É só lembrar dos últimos escândalos de corrupção no Brasil. Você certamente vai se lembrar alguém ou de algum político que recebeu propina, mas você nunca vai se lembrar da pessoa que pagou a propina. Por quê? Porque o foco do discurso está em demonizar o Estado. E é evidente aqui que eu não quero passar pano para político que desvia dinheiro. Eu só estou destacando que muitas das vezes esse discurso ele foi instrumentalizado para atender agendas ideológicas específicas enquanto se mascarava de discurso anticorrupção. O caso mais recente disso na política brasileira foi o da Operação Lava Jato. É evidente que teve roubo na Petrobras, mas a forma como as coisas foram feitas e o discurso da Lava Jato era feito foi tudo moldado por uma agenda ideológica para cumprir um papel específico. E que papel era esse? Usar a operação para enfraquecer o Estado brasileiro e atender a certos interesses internacionais que queriam ver a indústria do óleo e gás desmontada no Brasil. Aos poucos, inclusive, esses fatos vão se revelando e a gente está descobrindo um pouco mais sobre isso. E tem uma coisa interessante aqui que tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre o populismo. Esses caras, eles jogam a responsabilidade para um sistema misterioso e eles adoram esse termo, né, que seria o grande vilão. Mas eles esquecem, ou melhor, eles deixam de lado setores da iniciativa privada que também fazem parte desse sistema. E aí, gente, não se engana, esse esquecimento em si já é uma agenda ideológica. Eles escolhem jogar o holofote para um lado enquanto escolhem esquecer o outro. E aí é que entra o bolsonarismo nessa dinâmica. Eles conseguiram fazer um movimento muito forte aqui no Brasil por causa disso. Eles convenceram um monte de gente que tem um grande problema com esse tal de sistema, que antes era política e agora é o judiciário. E aí reparem como que esse sistema ele é mutável. Quando o Bolsonaro era um outsider, um cara de fora do sistema, o problema era o Centrão. Depois que o Centrão embarcou no governo Bolsonaro, o problema passou
só ser o judiciário. A dinâmica do discurso antissistema do bolsonarismo é essa. Tem sempre um inimigo a ser combatido que vai mudando de acordo com a estação. A única coisa que ele não faz é enfrentar o sistema econômico de frente. E aí daí ele passa batido. Da mesma forma que eu apontei no discurso anticorrupção, aqui também não existe sistema econômico. Esse discurso proto-populista do bolsonarismo faz uma dinâmica interessante. Ele se alimenta da massa de excluídos no Brasil por conta das políticas pró-mercado para julgar a população contra o Estado, reforçando essas políticas. Essa dinâmica ela é muito parecida com outro proto-populismo que é o do MBL. Eles aproveitam a insatisfação com as políticas de corte de gastos para jogar a população contra o Estado e defender mais cortes ainda. A educação tá ruim por causa do financiamento, porque o Estado não financia direito. A solução é cortar ainda mais e acabar e reduzir o papel do Estado na política educacional. Repara como que essa dinâmica ela é inteligente nesses casos aqui. As pessoas sabem que tem algo errado, elas percebem que tem algo errado, mas na hora de ver as razões de estarem erradas, o olhar é desviado. É uma engenharia muito profissional. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que esse discurso cola? Aí a gente tem que entrar no último ponto que eu quero comentar hoje. Esse discurso cola porque o outro lado, a esquerda, ela simplesmente desistiu de disputar a sociedade, de tensionar esses elementos de descontentamento para um projeto transformador. Pior, o outro lado não só desistiu de disputar, como passou a defender a agenda econômica que piora a vida do cidadão médio, dando a faca e o queijo na mão dos adversários. A direita, ela consegue angariar apoio através de um discurso que consegue ressoar na população. E isso não acontece por acaso. Há insatisfação real, há problemas reais que são refletidos nesses discursos. Ao invés de tentar entender e dialogar com esse sentimento coletivo, a esquerda parece ter escolhido outra estratégia. Uma que consiste em estigmatizar grande parte dessas pessoas que se atraem pelo discurso da direita. Ao invés de estender a mão, elas rotulam, tornando o diálogo assim quase impossível. Muitos setores da esquerda se refugiaram numa condenação muito simplista do que eles chamam de populismo da extrema direita. E aí, ao fazer isso, eles facilitam o caminho para uma aliança com o centro, por exemplo, numa estratégia que abre mão daquilo que a esquerda nasceu para defender. E é bem comum ver a esquerda estigmatizando parte da direita com o termo gado, né? E o que eles tentam dizer com isso? Seriam pessoas movidas por instinto de massa, de manada, que supostamente teriam um intelecto inferior. Vocês não acham que isso é um pouco arrogante? A gente precisa parar de achar que as pessoas que não votam com a gente são menos inteligentes. Esse discurso vindo de qualquer lado, de condenação do populismo como uma ideia de que as pessoas não pensam direito, são apaixonadas, é um discurso elitista e pior, ele é errado. As emoções, elas fazem parte da natureza humana e os seres humanos não tomam nenhuma decisão baseada apenas em critérios racionais. Isso é longamente estudado na psicologia. Sem emoção, as pessoas não conseguem tomar nenhuma decisão. Ter a compreensão disso ajuda a gente a ter um pouco mais de humildade e trocar um pouco o tom de guerra por um tom de compreensão com o que motiva as pessoas a tomarem decisões na política. Isso envolve entender a situação que a gente vive hoje em um país que a gente tem problemas sérios que a gente tem que lidar com ele. E, inclusive, a gente tem que lidar de forma unida e construtiva. Existem discursos demagogos na política, isso é fato. Mas o desafio é justamente entender a dinâmica política para perceber que a saída não é um suposto choque de racionalidade ou um milagre divino que vai fazer as pessoas serem mais inteligentes e se comportarem do jeito que a gente quer. A saída é o contrário. É entender como mobilizar as pessoas e fazer com que elas se apaixonem por uma ideia nova que mova elas em direção à construção e não à destruição. E aí, com isso, com essa reflexão, eu fico por aqui. Eu agradeço quem ficou até aqui. Eu peço para vocês se inscreverem no canal do Disparada, deixarem o like e ativarem o sininho aqui e comentarem aí o que vocês acharam, né? Já fica o convite para acompanhar os outros programas do Disparada. O Massa Crítica na segunda-feira às 8 horas e na quinta-feira o podcast do Disparada, o Disparate. Eu vou deixar o meu canal aqui na descrição também para que vocês possam me acompanhar por lá. Um grande abraço e até mais.